Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Corine. Hoje estamos com a Jéssica. Nessa aula nós vamos falar sobre ISTs. Especificamente nós vamos falar sobre a AIDS. Quais são os objetivos, então? Conhecer a AIDS e o HIV, sinais, sintomas, método de prevenção, o tratamento e compreender as formas da prevenção contra as ISTs. Vocês sabiam que vocês já devem ter visto esse laço vermelho como símbolo da AIDS. Mas vocês sabem de onde ele veio? Esse laço vermelho ele surgiu como uma forma de apoio, né? O vermelho é ligado ao sangue, ligado à paixão, né? E ele foi escolhido para simbolizar, né, como um ato de solidariedade. Foi inspirado, provavelmente, nos soldados que usavam laços amarelos, né? Então ele foi inspirado no laço, né? E a cor vermelha por causa dessa paixão e do sangue. E a primeira pessoa a usar esse laço publicamente foi o ator Jeremy Irons, em 1991, quando ele foi num evento, né, de Oscar, ele estava usando. E a partir daí, ele entrou como um símbolo mundial de apoio, né, à AIDS. Vamos à notícia. Engenharia genética busca maneiras de trancar o HIV dentro das células e eliminá-lo. Destaca o Jornal da USP. Essa notícia é de agora, né? 5/10/2021. Então, o Hospital das Clínicas se une à rede global em nova abordagem para a cura do HIV. A pesquisa, através da engenharia genética, busca maneiras de trancar o vírus dentro das células e alterar e eliminar o vírus dos pacientes definitivamente. Hoje, o HIV pode ser controlado por meio de medicação, mas ele não é totalmente eliminado. Mas o que é a AIDS? Existe diferença entre AIDS e HIV? Sim, existe. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, ela é a doença. E o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Qual é a diferença? A pessoa ela pode ter o vírus, mas esse vírus está controlado dentro do corpo. Então, a gente diz que a pessoa tem HIV. Quando a doença é um conjunto de sinais e sintomas. Então, quando a pessoa está com esses sinais e os sintomas, a gente diz que ela está com AIDS. Então, existe essa diferença, né? Olha aqui uma imagem do vírus, né? Lá no sangue. Como que ele vai atacar as células? O vírus, aqui eu trouxe um modelinho do vírus para vocês conhecerem, né? Como que ele faz? Ele tem aqui, nessas pontinhas, né? Ele tem algumas proteínas. E essa proteína, o que acontece? Ele vem, a nossa célula está aqui. Qual é a célula que ele vai atacar? As células do linfócito T, as células do sistema de defesa. Então, ele vem, quando ele encosta aqui na nossa célula, ele tem como se fosse um sistema chave e fechadura. Quando ele encosta, ele abre a nossa célula e o material genético do vírus, que é o RNA, ele entra dentro da nossa célula. Então, olha aqui na imagem. O HIV veio, entrou dentro da célula, ele joga o RNA dele e também uma proteína, que é uma enzima chamada transcriptase reversa. O que ela faz? Ela transforma o RNA em DNA. Aí, quando ele está em DNA, esse DNA entra no núcleo da nossa célula e ele se incorpora ao nosso DNA. E ele vai dizer assim, como se ele dissesse assim, olha, agora eu que mando, vocês vão fazer o que eu quero. E o que ele quer fazer? Ele quer produzir o RNA, ele quer produzir transcriptase, ele quer produzir o capsídeo, né? Seja para montar novos vírus. Quando ele monta vários vírus, né? Essa membrana, muitas vezes ela arrebenta ou então faz o brotamento e libera novos HIVs, né, novos vírus para o corpo. Então, é assim que ele ataca as nossas células e ele é específico para as nossas células de defesa. Por isso que ele vai dar uma imunodeficiência, ele vai comprometer o sistema imunológico. Quais são os sinais e os sintomas da AIDS? Do HIV? O primeiro contato que você tem com o HIV, o que ele vai dar? Alguns sinais. Pode dar uma sensação de garganta arranhando, dor de cabeça,
tosse seca, pode surgir feridas e bolhas, né, por todo o corpo. Ele também pode dar dor muscular, dor nas juntas, pode dar diarreia. E como ele é uma doença que ataca, como é um vírus que ataca o sistema de defesa, algumas doenças oportunistas acabam aparecendo. Então, há relatos de espessamento das unhas, né, porque os fungos estão presentes no nosso dia a dia, mas eles são controlados por esse sistema de defesa. Como diminuir o nosso sistema de defesa pode dar esse engrossamento nas unhas, então também é uma característica desse sintoma logo após a infecção com esse vírus. Também, o que acontece? Lembra que eu falei das doenças oportunistas? Por quê? Se você está com o teu sistema imunológico baixo, você está sem defesa praticamente do corpo, qualquer doença que entrar, qualquer vírus, bactéria, fungo que entrar no teu corpo, ele vai se manifestar. Então, a gente chama de doenças oportunistas, né? Pode dar caroços ou ínguas embaixo do braço, embaixo do pescoço, pode aparecer bolhas, pode surgir feridas na boca, né? Manchas vermelhas, dor de cabeça, tosse, né? Então, o que a gente chama de infecções oportunistas. Como que ocorre a transmissão? É muito importante você se atentar para sinais, que é do jeito que pega e do jeito que não pega. Por quê? Porque muitas pessoas acham que pode pegar o vírus HIV por contato, por um beijo, por suor, por picada de inseto, né? Pelo ar, mas não acontece. O vírus da AIDS não se manifesta dessa forma. O vírus da AIDS, ele sai por secreções do nosso corpo. Então, quais são as secreções que nós temos? Temos o sangue, tem o sêmen e também a vagina, né? Produz muco, também através da amamentação. Então, vamos lá, junto comigo, ver o que pega e como que não pega a AIDS. Transmissão sexual, pega a AIDS. Na gestação, né, pode passar da mãe para o filho, durante a amamentação, por compartilhamento de seringas, né, quando pega uma seringa e troca as seringas, pode passar por compartilhamento de seringas ou materiais perfuro-cortantes. E como que não pega a AIDS através de beijo, de suor, picada de inseto, ar, espirro, toque, objetos pessoais, se dividir um garfo, por exemplo, com uma pessoa com o vírus da AIDS, não pega esse vírus. É muito importante porque muitas pessoas acham que pega AIDS só pelo contato, e isso não acontece, né? E muitas vezes ocorre até um preconceito, a pessoa se sente triste, né? Porque quando a gente não conhece, a gente tem medo do que a gente não conhece. Por isso que é importante vocês saberem como que pega essa doença e como que não pega. Vamos para uma atividade. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença do sistema imunológico humano, resultante da infecção pelo vírus HIV. Ele ataca o sistema imunológico através da destruição dos linfócitos T. Os linfócitos T são as nossas células de defesa e ele vai destruir essas células de defesa. Então, as pessoas tornam-se altamente suscetíveis a diversas infecções que seriam normalmente suprimidas por esse sistema. Lembra que eu falei das doenças oportunistas? Pensando nisso, quais as formas de contágio da AIDS? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, quais as formas de contágio do HIV? Vamos lá? Relações sexuais desprotegidas, né, com a pessoa que já está infectada, né, compartilhamento de objetos perfurocortantes, uso de seringas, né, agulhas, alicates, bisturi, e também durante a gestação da mãe para filho e ou durante o parto ou a amamentação. Mas olha, se você teve um relacionamento de risco num dia, no outro dia você lá ficou preocupada, poxa, será que eu tô com AIDS? Se você for fazer o teste, será que vai aparecer? A resposta é não. Por quê? Porque existe um espaço que a gente chama de janela imunológica. O que é essa janela imunológica? É o tempo de infestação, onde o vírus entra no seu corpo e o nosso corpo começa a combater esse vírus. Então, ele começa a produzir anticorpos. E essa janela imunológica da AIDS dura mais ou menos 30 dias. Então, se você teve um comportamento de risco num dia, no outro dia, você pode ir lá num centro de aconselhamento ou num posto de saúde fazer os exames? Pode ir lá. Na verdade, deve ir lá. Mas você não vai fazer esse teste porque ele pode dar um falso negativo, né? Então, precisa ter essa janela imunológica, precisa ter esse tempo de 30 dias. Mas é super importante já, desde o momento que você teve esse relacionamento, né, de risco, e procurar ajuda médica, porque tem recursos até esse vírus se manifestar. O que fazer, então, em caso de suspeita? Se você teve esse relacionamento, o que você deve fazer? Você deve procurar ajuda. Existe no Paraná, né, o Centro de Testagem e Aconselhamento. O que tem lá? Tem uma equipe de médicos, tem enfermeiras, tem assistente social, tem psicólogos, e eles vão orientar você qual hora que você deve fazer o teste, como que você deve fazer, eles vão explicar todo o processo da doença, né? Se foi de um dia para o outro, existem alguns remédios que você pode já estar tomando, né, para que caso você tenha esteja infectada pelo vírus, você já faça o uso de medicamento, já faça o controle, né? Então, esse centro de aconselhamento, centro de testagem, ele é muito importante, né? Lá eles vão ter estratégias, eles conversam com você, eles explicam sobre a doença, explicam o comportamento, como que esse vírus age no seu corpo. Então, é bem interessante que se você desconfiar de qualquer, né, IST, mas principalmente da AIDS, você procurar uma ajuda. E o melhor lugar é esse centro de testagem e aconselhamento. Em todas as cidades do Paraná tem esse centro. Algumas cidades, talvez umas cidades muito pequenas, ela vai ter na cidade vizinha, vai ter esse centro, mas sempre tem. E lá as pessoas são especializadas, né, em tratar sobre essa doença. O autoteste. Talvez você já tenha ouvido falar no autoteste do HIV. O que é esse autoteste? Vocês podem observar aqui nessa imagem que existe uma plataforma e existe um reagente. O que acontece? Geralmente você faz esse autoteste, né? Então você pode fazer, durante a pandemia, o governo disponibilizou para que se comprasse em farmácia ou fizesse o teste em casa, mas sempre é importante fazer lá no centro de testagem e aconselhamento, porque lá vai ter toda uma equipe preparada, né, para te orientar. O que você faz? Você tira uma gota do sangue, vai colocar nessa plataforma e o resultado dele é em 30 minutos. Durante 15 minutos, o que acontece? Você colocou a gotinha do sangue, colocou o reagente, ele vai correr o sangue, né, e esse reagente vão correr em cima dessa plataforma. Com 15 minutos, mais ou menos, aparece uma listrinha vermelha, né, que vai indicar que aquela plataforma está funcionando, né? Ela vai dar a letrinha C, que está tudo certo. E mais 15 minutos depois, se você aguarda esse período, se aparecer mais uma linha, significa que a linha do T, significa que você foi testado positivo. Porém, é sempre feita uma contrapartida. Você tem um teste, os testes rápidos, deu positivo, você vai fazer outros testes para confirmar mesmo se você tem essa doença. Então, esse é o teste rápido, né? Você pode comprar em farmácias e o ideal é que sempre, mesmo que você faça em casa, deu positivo, procura um posto de saúde, né? Procura o centro de testagem e aconselhamento para que você seja acompanhado por profissionais. Existe vacina contra a AIDS? Não existe vacina ainda contra a AIDS. Existe tratamento, né, que vão amenizar os sintomas, vão deixar o vírus em número controlado, mas
mas não existe cura e ainda não existe vacina. Mas olhe, uma notícia boa aqui, uma notícia desse ano, né? Abril desse ano, que esse instituto e a VI, que é a Iniciativa Internacional da Vacina da AIDS, e a Secret Research anunciaram o quê? Que um ensaio clínico já na fase 1 testa uma vacina, e essa vacina contra o HIV apresentou resultados promissores. Então, estamos caminhando, talvez, para uma vacina. Lembrando que, gente, vacina não cura. A vacina, ela previne. Então, quem tem a AIDS continua com o tratamento. Mas a vacina vai servir para prevenir, para que outras pessoas não peguem o vírus, né? Então, desde 1996, o Brasil, ele, através do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele oferece os medicamentos. É o que a gente chama de coquetel. Esse coquetel, ele é dividido dependendo da fase que você está com relação ao vírus. Por exemplo, para ser considerado AIDS, você tem que ter uma contagem desses vírus de menos de 200 linfócitos T, menos de 200 dessas células de defesa por milímetro de sangue. Se você tem essa quantidade menor do que 200, você está com a AIDS, você está com todos os sintomas da doença. Quando você está acima desses 200 células por milímetros, você está somente com HIV, então significa que ela está controlada, é feito o controle a cada 6 meses, né? Você vai, faz todos os exames e vê o nível dos seus linfócitos T. Então, dependendo dos níveis, você vai tomar os remédios. O que os remédios fazem? Eles vão agir lá no ciclo da célula, lá no ciclo do HIV. Então, alguns remédios não deixam ocorrer a transcriptase reversa, alguns não deixam que o vírus entre lá no DNA, né? Altere o DNA, outros vão agir não deixando que ele se encoste na outra célula para contaminar. Então, você vai tomando remédio de acordo com o estágio que você está dessa infecção pelo HIV. Existem mais ou menos 21, 22 medicamentos, né, que são distribuídos gratuitamente pelo SUS. Vamos para uma atividade. O surgimento de drogas eficazes no controle do vírus HIV, causador da AIDS, tem levado muitas pessoas a abandonar precauções como o uso do preservativo para a prática sexual. Gente, isso aqui é muito importante, porque apesar de existir os remédios, né, ele vai dar uma condição de vida melhor, não existe cura. Isso faz com que muitas pessoas falem assim, tem remédio, eu posso conviver com isso. E acabe não usando preservativos, né? Mas quais riscos essa atitude oferece? Vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso.
E aí, gente? Quais riscos essa atitude de achar que só porque tem o tratamento que não precisa mais se proteger? O que acontece? A consequência da prática do sexo desprotegido pode ocasionar, além de uma gravidez precoce, pode também ocasionar o surgimento das ISTs, né? Principalmente da AIDS, que nós estamos conversando agora nessa aula. Então, em todo relacionamento sexual deve-se usar o preservativo, camisinha feminina, camisinha masculina, ou então a folha de látex, né, para o sexo oral, e deve ser usado durante toda a relação sexual, desde o começo até o final. Prevenção das ISTs. A melhor forma de prevenir as ISTs é usando o preservativo. Pode ser o preservativo masculino ou feminino. Aqui eu trouxe para vocês verem um preservativo feminino. Então, como que ele é colocado? Ele vai ser apertado, essa esponjinha, onde vai ser depositado o sêmen, colocado dentro do canal da vagina, e aí essa parte fica para fora. Então, durante o ato sexual, ele vai colocar, né, o pênis aqui dentro da camisinha aqui. Vai depois tirar com cuidado, né, amarrar e jogar no lixo. Tem também o preservativo masculino. Esse espaço aqui do preservativo masculino, ele é uma bolsinha, é um espaço para que o sêmen fique aqui. Então, não pode apertar, né, no pênis, tem que segurar a pontinha para depois desenrolar. É importante que desenrole totalmente, né, até a base do pênis, para que ele não escape durante a relação sexual. E existe, para o sexo oral, existe uma folha de látex, né, que coloca na região íntima, né, no pênis e na vulva, para que tenha o sexo oral e previna de pegar outras ISTs, né, que vêm através da mucosa, né, então é muito importante o uso da camisinha durante a relação sexual. É importante também usar durante toda a relação sexual, desde o começo até o final. Tratamento. O tratamento das ISTs deve seguir orientação médica. Existem algumas ISTs, né, como sífilis, como AIDS, que ela vai ser notificada lá no sistema de saúde. Você faz um acompanhamento bem sério, né, junto com os profissionais de saúde dessas doenças. As outras doenças também são notificadas, são acompanhadas pelo médico, e algumas têm tratamento, outras têm só para amenizar, e algumas já têm cura. Então, é importante sempre procurar o médico, né? Você vai usar antibióticos, antivirais, corticoides, analgésicos para amenizar algumas dores, né? Aqui tem um modelinho do HIV que eu mostrei para vocês. Onde vocês podem encontrar? Vocês podem montar, é uma dobradura. Vocês podem encontrar aqui nesse site PDB101, que é um de proteína, né? E se vocês apontarem o celular de vocês para esse QR Code, ele vai abrir direto e vocês podem imprimir na casa de vocês e montar o modelinho do HIV. Então, nessa aula, nós falamos sobre a AIDS e o HIV. Também os métodos de prevenção, sinais, sintomas, né? Também abordamos o tratamento das ISTs. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!